Seja bem-vindo ao EGRcast, o podcast oficial da EGR-DIM. Eu me chamo Valdênia Vasconcelos e aqui a gente conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, onde sempre recebemos convidados especiais que compartilham seu conhecimento de forma clara, prática e com propósito. E no episódio de hoje recebemos Valber Amorim, fisioterapeuta, que vai falar sobre o exercício físico, o envelhecimento e com cuidado com o corpo. Além disso, também ele vai falar sobre a prevenção e a reabilitação na vida da pessoa idosa. Dessa forma, promovendo mais autonomia, segurança e qualidade de vida. Olá, Valber, tudo bem? Seja muito Olá, bem-vinda ao Valdênia. EGRcast. Certo, obrigado. Eu gostaria de estar aqui agradecendo, a este convite, a esta oportunidade, a toda a equipe, da EGR-DIM, dizer que é um enorme prazer estar aqui hoje, compartilhando aí um pouco do meu conhecimento e contribuindo realmente, com esta visão, com esta missão, com este propósito aí de vocês, que é de estar realmente levando essa qualidade de vida, a todos, independente da faixa etária. Que coisa boa, Valber. Então, para dar início, conta pra gente agora um pouquinho da sua trajetória e o que te motivou a escolher a fisioterapia como profissão. Senta que lá vem história. Bem, eu vou contar um pouco, sobre a minha trajetória profissional. E aí, após, eu compartilho realmente com vocês, o porquê aí de ter escolhido a fisioterapia como profissão, que na realidade, Valdenha, foi a fisioterapia que ela me escolheu, né? Então, tudo começou realmente em 2018, quando eu concluí o meu curso de fisioterapia. Assim, na época, eu, assim, fui eleito realmente como aluno laureado do curso, então para mim realmente foi uma vitória, em dose dupla, né, já que para um aluno realmente que, tipo, ele vivenciava toda a dificuldade, de transporte universitário, né, a gente que é do interior sabe esse peso. Em 2019, eu já iniciei realmente minha trajetória profissional, com atendimentos a idosos, principalmente a domicílio. Foi a partir daí que eu tomei essa iniciativa de me especializar em geriatria. Me mantive nessa área até 2020, quando apareceu para mim uma oportunidade de estar aí lecionando, em cursos ligados à saúde. Em 2022, entrei na minha segunda especialização, na área de dermatologia funcional. E aí, até hoje, realmente eu sigo, com esses atendimentos, assim, aqui na área geriátrica, na área realmente dermatológica, com ensino superior. E é por isso que hoje realmente estou aqui, né? E por que que eu escolhi a fisioterapia, que na verdade foi ela que me escolheu, né? Eu sempre gostei muito da área aí da saúde, tá? Porém, como a área era muito ampla, então tinha muitas especialidades, a gente acabava realmente ficando um pouco confuso, né? E eu sempre tive 3 áreas aí, digamos, como um ponto, de interesse, né. Uma era a fisioterapia, porque meu pai ele passou por um acidente, e aí eu tinha 14 ou 15 anos, em média, e eu o acompanhava aos atendimentos, com a fisioterapeuta. E lá eu pude conhecer realmente, assim, aqui desde muito cedo, um pouco sobre essa área e eu fui realmente me apaixonando. Tinha também, um outro interesse que era a odontologia e a biomedicina. Porém, assim, logo de cara, a biomedicina eu acabei descartando, porque na época, lá em 2012, era um curso que era muito restrito apenas à pesquisa, laboratório, e eu sempre gostei muito realmente de falar, assim, de me comunicar, de estar atendendo o paciente. Então, daí eu já descartei. E aí eu fiquei em dúvida, entre a físio e a odonto, tá? E nesse meio tempo aí de dúvida, acabou que uma instituição privada, ela me ofereceu, uma bolsa de desconto, tá? E isso realmente foi um sinal para mim, para que eu pudesse realmente optar pela fisioterapia. Entrei, aí no curso, eu pude abrir muito a minha visão, porque a gente entra achando que a fisioterapia ela é só reabilitação, mas ela não é isso, ela tem realmente várias áreas, tá? E aí eu fui me apaixonando e é por isso que hoje estou aqui. Então a gente pode ver que é muita história mesmo, né? É muita história que resumir. Realmente a fisioterapia
Ela que lhe escolheu, de verdade. Isso. Então, Valbe, fala pra gente agora sobre o envelhecimento. O que é o envelhecimento? E por que esse tema hoje é tão importante? Valdenha, essa pergunta, ela é muito importante, nos nossos dias atuais, né, por, assim, vários motivos. A partir do momento, né, que, assim, nós, nascemos, a gente já está envelhecendo, né, a própria respiração, o próprio oxigênio, ele contribui, né, para esse nosso envelhecimento. E nós já sabemos que com esse processo, que ele é natural, que ele é contínuo, que ele é progressivo, a gente vai sofrer, né, certas alterações, certos processos que podem nos levar a certos prejuízos funcionais. Porém, hoje em dia, né, a gente fala muito em envelhecimento saudável. Então, quanto mais a gente discute, né, principalmente os profissionais de saúde, sobre esse envelhecimento, sobre a gente entender o que eu posso esperar, né, assim, aqui desse processo do envelhecimento, eu consigo atuar realmente com essa promoção e com essa prevenção em saúde. Para você ter ideia, o IBGE, ele em 2024, ele lançou foi um estudo onde ele conseguiu avaliar que o percentual da nossa população idosa praticamente dobrou entre os anos de 2020 a 2023. Ou seja, a gente saiu de uma estimativa de aproximadamente 8,5% de idosos, no nosso país, para 15,7%. Então isso é uma taxa que ela é muito alta. E esse mesmo estudo, ele já diz que até o ano de 2070, a nossa estimativa populacional de idosos será de aproximadamente 40%. E aí a gente precisa entender que esses 40% é quase 50% de toda a população do nosso país. E que esse envelhecimento ele traz consequências, né? Seja na nossa saúde, seja nas políticas públicas e seja até mesmo na economia. Então, quanto mais, né, assim, toda a sociedade, principalmente os profissionais em saúde, eles discutirem sobre o envelhecimento saudável e como fazer que essa população ela chegue nessa idade aí de modo mais ativo, mais independente, mais autônomo, né, a gente vai ter aí uma melhor qualidade de vida. Certo, Val, perfeito. Já puxando esse gancho, né, dessa parte de envelhecimento, na sua visão, qual o papel da fisioterapia na saúde dos idosos? Conta pra Perfeita gente. pergunta. Até porque, assim, quando a gente fala em fisioterapia, né, Valdenha, ainda se tem muito aquela visão de que é apenas reabilitação, né? Então, muitas pessoas elas acabam procurando o fisioterapeuta apenas quando passam por uma queda, né, por uma fratura, né, ou elas apresentam aí um quadro de limitação funcional e dor. Porém, a fisioterapia, ela atua também com a prevenção e com a promoção à saúde. E quando a gente traz esse olhar para o envelhecimento, né, o profissional fisioterapeuta, quando especialista na área aí de geriatria, ele consegue, assim, desde muito cedo, criar um programa de tratamento, onde ele vai estar atuando diretamente nas possíveis consequências que esse envelhecimento ele vai trazer. Ou seja, se eu, enquanto profissional, eu sei que já é esperado, né, que esse idoso ele tenha uma diminuição de massa muscular, ele tenha uma diminuição de massa óssea, que ele tenha aí uma lentificação dos impulsos nervosos, eu consigo estar, assim, desde muito precoce, criando programas de exercício para evitar, né, uma queda, assim, né, uma queda aí futura, né, alguma fratura, algum quadro aí de desequilíbrio funcional. Com isso, eu já trago já aí de modo muito precoce essa independência e essa autonomia para ele. Show. Muito importante, né? Falar Obrigado. sobre isso. Agora, Valbe, explica pra gente por que a mobilidade, o equilíbrio e o exercício são tão importantes para as pessoas que estão envelhecendo. Valdenha, essas duas palavras, elas nos levam realmente à independência e autonomia, né? Sem que eu tenha mobilidade preservada, sem que eu tenha equilíbrio, eu não consigo ter autonomia no meu dia a dia. Eu não consigo realmente
e até, digamos, um supermercado e até um banco, né, sem fazer as minhas atividades de vida diária. Então, quando o exercício ele tem por objetivo, né, manter essa mobilidade ou até mesmo, digamos, resgatar essa mobilidade e o equilíbrio, a gente consegue trazer toda uma funcionalidade, uma independência e uma autonomia para esse idoso em questão. Certo. A gente sabe que muitas pessoas têm dúvida, né? Muito se fala sobre a questão da atividade física e do exercício físico. Eu gostaria agora que você explicasse para a gente se há alguma diferença entre esses dois e se sim, qual? Perfeito. Realmente, né, a gente escuta muito falar sobre atividade física e sobre exercício físico. De modo muito resumido, Valdenha, a gente pode dizer que todo exercício físico, ele vai ser uma atividade física, porém, nem toda atividade física vai ser um exercício físico. E por que que a gente tem essa visão, né? Quando eu falo em atividade física, é qualquer movimento, qualquer ação muscular que vai levar a uma atividade de vida diária, porém, ela não tem um objetivo terapêutico, ela não tem aspectos quantitativos de prescrição. Já o exercício físico, não, ele traz um objetivo. Qual é esse objetivo? É uma hipertrofia? É uma resistência? É uma melhora dessa capacidade aeróbica? É uma melhora desse equilíbrio? Além do mais, o exercício físico, ele sempre vai ter que ser prescrito por um profissional especialista, já que ele vai ter que ter tempo, né? Ou seja, vai ser 40 minutos, vai ser uma hora, né? Ele vai ter que ter frequência. Ele vai ser o quê? Né? Assim, 3 vezes na semana, 5 vezes, 7 vezes. Vai ter que ter a intensidade, né? Quanto de carga, quanto é de repetição, né? Esse exercício vai apresentar. Então, de modo geral, a gente diz que o exercício físico, ele, assim, tem um olhar realmente mais profissional, ele vai demandar, certo, assim, aqui desse profissional, para que eu consiga resgatar a atividade física. Perfeito. E qual o papel do exercício e da fisioterapia para aquelas pessoas que têm alguma limitação física, doenças crônicas ou emocionais? Perfeito, mais uma excelente pergunta, né, vocês estão caprichando nessas perguntas. Então, é cientificamente comprovado, tá, que não sou eu que estou dizendo, né, são os artigos, tá, que eles nos trazem que o exercício físico, ele é o principal medicamento, né, que a gente tem hoje para se combater e para se prevenir doenças crônicas. E aí a gente precisa parar e pensar quais são as doenças crônicas que mais acometem esses idosos. São as artrites, as artroses, as tendinites, as osteoporoses. E através desse próprio movimento, né, desse próprio exercício físico, da própria fisioterapia, eu consigo ganhar a flexibilidade, consigo ter um fortalecimento muscular, consigo diminuir certas tensões musculares, melhorar esse tônus, ou seja, eu estar aí garantindo, né, assim, aqui mais equilíbrio muscular e com isso eu trato sem trazer as consequências que uma medicação ela iria trazer. Trazendo para esses aspectos emocionais, saiu um estudo muito recentemente, onde ele avaliou, né, o grupo de idosos que se submete ao exercício físico, aí de modo regular, e ao que não se submete. E aí eles conseguiram realmente comprovar que os idosos que passam, né, por esses programas de exercício físico, eles têm uma menor chance de estar aí apresentando quadros de depressão e de ansiedade. E por que que isso digamos assim, ele é confirmado pela ciência? Porque nós já sabemos que o exercício físico, ele induz a liberação, né, das endorfinas, da dopamina, da serotonina, que são neurotransmissores que vai nos estimular, vai nos motivar.
certo? E até mesmo algo muito curioso, que é os quadros de demência. Quando o idoso ele aprende algum exercício novo, ele vai estimular o que a gente chama em medicina, que é a neuroplasticidade. Ou seja, toda a atenção que ele vai ter que ter para aprender aquele exercício novo vai fazer com que ele tenha um recrutamento neuronal. Ou seja, eu estimulo mais as sinapses aí nervosas. Certo, Valber. A EGR-DIM vai ser um espaço focado totalmente em saúde e qualidade de vida. Na sua opinião, como uma academia com esse propósito pode trazer e fazer a diferença na vida dos idosos? Bem, eu vou te contar aqui um segredo, né? Eu, enquanto fisioterapeuta, né, que sou especialista em geriatria também, né? Eu não poderia aí ceder alguma entrevista ou algum podcast, né, para uma academia, para um centro de saúde que ele não fosse inclusivo aos idosos. Porém, no primeiro vídeo aí de vocês, vocês assim já me ganharam e assim já mostraram para o que vieram. Por quê? Esse primeiro vídeo é de divulgação. Vocês já colocaram um idoso praticando o exercício físico. Então, isso é inclusão. Isso é mostrar realmente para esse idoso que ele pode sim estar ali presente, né? Muitas vezes os idosos, eles não procuram uma academia, eles não procuram um centro em saúde, porque eles não se sentem representados. Por quê? A maioria das academias sempre colocam na sua estratégia de marketing apenas pessoas jovens praticando exercício físico. Mas e os idosos? Né? Então, assim, com esta visão de vocês, eu tenho certeza que a EGR, ela, assim, ela tem muito a trazer, assim, aqui, muito a garantir para todo mundo, inclusive os idosos. Isso aí, como você falou, né? Ter inclusão. E esse é o nosso propósito. A gente pretende focar em saúde de verdade, né? Trazendo mais qualidade de vida e bem-estar para todo o público, sem ter diferença. E dando Perfeito. continuidade, quais cuidados os idosos precisam ter ao praticar exercício físico com segurança e, dessa forma, alcançar bons resultados? Ótimo, ótimo. Além realmente, né, de ter o cuidado com a instituição, né, que ele vai aí se predispor a estar praticando essa atividade física, né, ou seja, tem que ter um ambiente, né, assim, muito adequado, né, com a boa iluminação, né, a gente precisa ter um ambiente que ele seja adaptado, né, que ele seja realmente aí planejado para que esse idoso ele se sinta mais acolhido, tá, e até mesmo assim com a maior segurança. A gente precisa pensar também que a equipe técnica, ela precisa estar muito bem preparada para estar avaliando e planejando esse programa de exercícios para este público. E eu costumo dizer que também é fundamental que esse idoso, né, ele busque ter no mínimo 3 avaliações, né. A gente precisa aí antes de qualquer atividade, né, assim, qualquer exercício físico, ter uma avaliação cardiológica, né, para eu saber realmente como está a saúde cardíaca, né, qual a capacidade aeróbica desse idoso, né, se ele é hipertenso, se ele vai aí precisar usar alguma medicação em questão. Eu preciso também, né, ter uma avaliação aí, digamos, postural e funcional desse idoso, né, entender se ele tem alguma limitação articular. E aí, essa avaliação, ela pode ser executada, né, seja por um fisioterapeuta, seja por um ortopedista. E a partir realmente dessas 2 avaliações iniciais, ter também aí a avaliação física, né, que ela é executada pelo profissional de educação física, onde ele realmente, né, através dessa última avaliação, vai determinar qual a modalidade de exercício físico, qual a intensidade, qual a frequência vai ser mais adequada para esse idoso em questão. E para fechar, Valber, que dica prática você daria para quem está envelhecendo e quer começar essa rotina de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde? Que dica prática você deixa aqui para a gente hoje? Valdenha, então, a dica é que não esperem, né? Inicie hoje. Eu já escutei realmente já de muitos idosos, eles mencionarem assim:
Ah, mas era para eu ter iniciado mais cedo. Ah, isso não é para mim, né? Mas aí é que vem a questão e a reflexão. Você hoje tem assim duas decisões. Ou iniciar o seu exercício físico e é buscar, a partir de hoje, estar envelhecendo com uma melhor qualidade de vida e uma independência funcional, ou permanecer na sua zona de conforto e aceitar realmente todas as consequências, né, aí negativas que esse envelhecimento ele pode trazer. Então é isso. Muito obrigada, Valber, por Obrigado a sua você. participação. Foi uma honra lhe ouvir aqui hoje, né? Você conseguiu passar suas informações, seu conhecimento, tudo de forma clara, né? Que foi fácil de entender, de compreender. E a gente percebe que o cuidado com o corpo vai muito além do exercício físico. É sobre se prevenir, envelhecer com autonomia e, acima de tudo, saber respeitar o limite do corpo. Então, a gente agradece a sua participação aqui hoje, lhe desejo muito sucesso Obrigado mais uma vez. e até uma próxima, quem sabe. Até. E você, gostou desse episódio? Curte, comente e compartilha com quem precisa ouvir essa inspiração. E não se esqueça, a EGR Gym está chegando para fazer a diferença. Até a próxima!